Shalom, shalom! Como vão todos os irmãos? Estamos novamente aqui no canal para falarmos da Parashat da semana, Parashat Shavuot, que no dia de hoje estamos estudando Noach, Baruch Hashem. Estivemos estudando Bereshit, semana passada, e nessa semana estamos mergulhando nos mistérios de Noach, Baruch Hashem. Para entrarmos nesta Parashat, nós temos que ler um texto da Parashat Bereshit, que está no capítulo 4 de Bereshit, no versículo 26, e disse assim: E a Shet também nasceu um filho, e chamou seu nome Enosh. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. Eu quero entrar num assunto aqui muito importante, que eu tenho até passado algumas falhas aqui no canal, e eu queria me retratar diante do Eterno e diante também dos irmãos e ensiná-los hoje uma questão muito importante. Acabamos de ler aqui que depois da geração desse homem chamado Enosh, começaram então a invocar o nome do Eterno, e esta invocação ela constituiu, né, na derrocada total do tempo, né, daquele tempo inicial das almas, daquelas 10 gerações iniciais. Com isso, o que eu quero dizer é, como está na terceira das 10 das palavras, que nós não devemos carregar, né, na tradução em português eles colocam jurar, não jurar o nome do Eterno em vão, mas na verdade no hebraico, da tishá, que significa carregar, né, levar sobre as costas, ou erguer, no sentido de carregar nas costas. Nós não devemos tichar, não devemos carregar, erguer o nome do Eterno em vão. O que significa isso? O nome Yuda, mais a letra Rei, mais a letra Vav, mais a letra Rei, ele não deve ser, né, vituperado ou falado de forma vã. Né? Nós utilizamos, vou falar aqui porque nós estamos aprendendo numa aula, nós utilizamos o termo Adonai, que é a revelação desse nome em Malchut, nas rezas, né? No momento de fazer as invocações espirituais. Mas no dia a dia, na nossa fala, nós não devemos nos atentar a falar desta forma o nome do Eterno. Vamos utilizar, então, um termo hebraico lindo de se dizer, que significa o nome, que é o Hashem. Então, quando você quiser se referir ao Eterno da forma hebraica, que não seja carregando em vão esse nome maravilhoso, e que deve ser, né, respeitado e venerado e não pronunciado, vamos utilizar o termo Hashem, né? Ao invés de Adonai no dia a dia, no comum, porque o Adonai nós vamos reservar para o momento da reza. Baruch Hashem. Então, o que foi que aconteceu para que tudo fosse destruído? O segredo está aqui nesse versículo. Eles invocavam o nome do Eterno, mas de uma forma vã. Como isso? De uma forma egoísta para seus próprios prazeres. Eles aumentavam seus prazeres com as kavanot, com os nomes sagrados. Aquele povo, meus irmãos, do início, eles eram pessoas, almas muito elevadas. Eles tinham um conhecimento muito grande do Eterno. Toda essa conversa da ciência de que os homens primordiais eram das cavernas, não sabiam conversar, isso tudo é porque eles não têm, como eu posso dizer, a confiança no Eterno e não aceitam a sua Torá. Porque a verdade é que os homens primordiais eram muito mais elevados do que os de hoje, muito mais inteligentes. Eles não precisavam de livros, porque eles tinham tudo gravado na memória. E eles falavam o idioma sagrado, eles falavam corretamente. Hoje em dia, para a gente falar corretamente, né, nem mesmo a pessoa que nasce, né, no país Israel, muitas vezes, eles não falam algumas letras da forma correta. Existem pronúncias que foram deixadas. Por quê? Porque são de difícil pronunciação. Então, para ficar mais simples, né, o idioma, então, depois da modernidade, utilizou-se o quê? Deixar para lá muitos fonemas, né? A letra Ain mesmo, a letra Ain, ela deve ser gutural, e ela, muitas vezes a gente não consegue falar da forma correta.
Vamos supor, a primeira chamada do Shema Israel. A gente não deve falar Shema normal, porque não é um Aleph, ali é um Ain. Então a gente tem que dizer gutural o Ain. Seria Shema, mas assim, como se tivesse o ar entrando para dentro da garganta. Então, essas pessoas que iniciaram o mundo, eles tinham acesso à forma correta das palavras. Eles falavam o idioma sagrado. Eles sabiam tudo que Adam sabia. Adam sabia tudo, porque o Eterno passou toda a sabedoria dele para Adam. O Eterno já criou Adam inteligentíssimo. Então, eles faziam o que? Eles utilizavam as meditações, as invocações das palavras sagradas para ter prazer. Por isso que diz que a terra encheu-se de roubo. O roubo, meus irmãos, era um roubo desse sentido, de tirar a luz que não pertencia a eles. Eles não tinham mérito para receber essa luz. E eles estavam recebendo uma luz que eles não tinham esse mérito. Então, o que ocorria? Ocorria, então, a vinda de muita luz, né? Puxava-se muita luz, muita como eu posso dizer, a luz do Eterno se revelava e isso começou a causar, modificar tudo, até as rochas, né? Como se fosse uma energia, como é que eu posso dizer, atômica. Começou a destruir tudo. Aí nós voltamos àquela questão do início, né? Onde eu falei que no mundo de Necudim, sete das Sefirot se estilhaçaram. E ali houve 7 quebras, 7 mundos, né? E aí mais um mundo seria o quê? Destruído novamente. E então o Eterno, ele entrou, né? No último versículo que a gente vê no capítulo 6, né? Deixa eu ver, no capítulo 6, o Eterno fala que ele fala no versículo 5. Ele viu que a grande maldade do homem na terra e que todo impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal. Então, essa questão do impulso do coração, dos pensamentos, esses cavanotos, era isso que eles faziam. Eles invocavam os nomes sagrados, falavam de maneira vã, né? Então, nós temos que aprender, a partir de agora aqui no canal, vou ter mais cuidado para não mencionar os nomes sagrados e não mencionar o nome do Eterno Tetagrama de forma direta também, né? Para que nós não venhamos. Porque o que é que acontece? Quer dizer, então, que se eu falo o nome do Eterno, isso vai me causar mal? Não é porque o nome do Eterno é mal. É porque eu não tenho vaso perfeito para receber essa luz. Então, o que é que vai acontecer? As clipotes que me cercam vai se alimentar dessa luz e vai me ferir. Então, muitas vezes, você está até praticando a Torá, você está tendo cuidado, né, de não praticar a verá, de não pecar, né? Mas você, muitas vezes, né, acontece de soltar os nomes sagrados em hora incorreta, ou praticar as brachot, né, de forma em vão. Vou dar aqui a dica para os irmãos, a questão das brachot, por exemplo. Vamos supor, você vai tomar um copo d'água, então você vai fazer a brachá na água. Então, hoje em dia a gente usa aquelas garrafinhas, né? Então, você faz a primeira brahá, utiliza um gole, 2 goles ali e fecha a garrafinha. Aquela água já está com a bênção. Então, não há necessidade de voltar a benzer, porque senão eu posso estar caindo nesse erro de carregar o nome do Eterno em vão, né? Porque toda vez que eu falo o nome sagrado, eu revelo luz nesse mundo. E sempre vai ter alguém para receber essa luz. Se eu não tiver a capacidade de receber essa luz, as clipotes que me cercam, elas vão receber, então vão se alimentar, eu vou estar alimentando a Sitra Ará, ou seja, o outro lado, o outro lado da maldade. E o que, que vai acontecer? Se eu fortalecer o mal pode me atacar. Então, muitas vezes a pessoa está até praticando certinho os mandamentos, fazendo tudo com cuidado, mas sempre está acontecendo julgamento na vida daquela pessoa, está vindo aflições sem parar. Por quê? Porque pode estar pecando nesse sentido de carregar o nome do Eterno em vão. E foi esse o grande problema daquela geração, porque eles tinham um prazer imenso, porque eles conseguiam conectar com os nomes sagrados de forma perfeita,
porque eles sabiam falar, pronunciar da forma correta. Então, eles tinham muito prazer com aquilo. Então, essa maldade que o Eterno cita aqui no coração deles era o egoísmo. O ego estava demais, o povo que não é só para me receber, só para ter prazer, é para receber para ter prazer, é para mim ser feliz, é para mim sentir isso, sentir aquilo, me ter aquilo outro, me fazer, né, coisas esplendorosas, né, ganhar, fazer, vamos botar aqui, fazer mágica, né, e ganhar milagres intensos. E o tempo todo isso começou a moldar tudo, a destruir, a contaminar, até o solo foi contaminado, tudo foi, né, começou a ser destruído pelo aquele povo. A criação do Eterno estava sendo reformulada de uma forma para o mal. Então o Eterno teve que entrar em ação. E ele fala, a palavra do Eterno fala que ele ficou desconsolado. Aqui no português coloca se arrependeu. O Eterno não se arrepende, isso é uma tradução errada. Ele desconsolou-se, ou seja, ele ficou como se ele tivesse ficado, poxa, olha, já estão começando a bagunçar de novo. Então, ele reduziu a vida dos homens, que eram de 1000 para, ele colocou para 120 anos, porque os homens, quanto mais tempo, né, eles tinham, mais eles aprontavam para o mal. A vida grande que eles tinham, a saúde que eles tinham, porque era perfeita a saúde, eles não adoeciam, não envelheciam. Então, aquilo eles usavam para o mal e não para o bem, usavam para destruir a criação do Eterno e não para aumentar a criação do Eterno. Então, o Eterno reduziu a vida do homem, reduziu a força do homem, reduziu também porque a própria terra, né, inicial, ela tinha a água mais pura, né, um ar mais puro, as plantas eram de boa qualidade, as frutas, as verduras, as comidas, né, era de boa qualidade. Então as pessoas tinham saúde também e vitalidade por conta da terra que era de uma forma melhor, né, os alimentos, a estrutura da terra. Então, com o dilúvio, né, foi uma destruição de muita coisa, inclusive desse ar, né, que era mais limpo, a água começou a ser mais contaminada agora, né? Então a terra ela começou a ficar de uma maneira mais decaída, para que os corpos dos homens aos poucos também fossem se decaindo. Então você vê que depois do dilúvio eles viviam ainda muito tempo, mas começou a diminuir. Hoje, né? Hoje chegou um tempo aí antes da revolução da medicina que o povo não vivia mais do que 50, 60 anos, era o máximo que conseguia viver, né? Hoje ainda vive mais um pouco, porque com o conhecimento da ciência, né, aumentou essa questão de utilizar remédios, tem as vacinas, né, e vários estudos a respeito de saneamento básico, essa coisa toda de você se autopreservar, fazer exercício, comer comidas mais saudáveis dentro do possível, pode estar aumentando o tempo de vida das pessoas, mas não era somente, né, esse tempo que nós temos hoje, 90, 80, mas quando uma pessoa chega a 80, 90 anos hoje, chega doente, já chega, né, de uma maneira que já está já em sofrimento. Isso tudo foi o Eterno que fez mudar, porque os homens, quando eles têm a vida estendida, ao invés deles utilizar esse tempo de misericórdia do Eterno para se elevarem, eles destroem a si mesmos e destroem a criação do Eterno. Então, nesta porção, Noé, ele entra na arca, né? A arca, meus irmãos, foi algo como fosse espiritual. Aquela arca, quem entrou ali, ele entrou para uma outra dimensão, né? Não ficaram como eu posso dizer, como se fosse um barco comum. Porque se fosse um barco comum, tinha sido destruído, porque o dilúvio foi uma coisa muito grave, né? Como eu falei, as águas ferventes, não era água só, do solo não saiu só água, saiu enxofre. A gente sabe que quando um vulcão explode, sai lava, né? Então, todo esse material que tem no fundo da terra, isso saiu para fora, que causou toda a destruição, né? Da terra, inclusive também as chuvas violentas também, ventos violentos, né? Então essa arca, ela ficou na mão do Eterno, literalmente, né? Para que eles não morressem ali. Uma outra coisa interessante que nós vimos aqui é que são 3 filhos, e os 3 filhos, né?
que saíram da arca povoaram a terra, começaram a povoar a terra. A gente já sabe da história de Ram, já contei para vocês o que Ram fez junto com o seu filho Canaã, né, que fez a maldade com o avô, de castrar o avô, né? Mas quando Noa ele amaldiçoa Canaã, ele abençoa Shem. E Shem, ele fala assim: bendito seja o Elohim de Shem. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito isso que ele fala, né? Baruch Hashem. Ele diz assim: aqui no versículo 26 do capítulo 9, ele diz assim: bendito seja o eterno Deus de Shem, e seja Canaã servo deles. Aumente Elohim a Yafet, e habite nas tendas de Shem, e seja Canaã servo deles. E viveu Noah, depois do dilúvio, 350 anos, e todos os dias de Noah chegaram aos 950 anos e morreu. Então, a gente vê aqui que o Eterno, ele era Elohim só de um dos filhos. O único filho que seguiu o caminho da Torá foi Shem. E Shem foi quem deu origem aos povos semitas, ou seja, a Avraham Avinu, que, por consequência, o povo de Israel. Também os árabes, né? E também o Edom, que Edom é Esav, né? Então, esses povos vieram de Shem. E Yafet, Yafet que significa bonito, são os povos que têm a pele bem clara, dos olhos claros, né? Então, esse povo europeu, o povo grego, né? Que tem essa característica, veio de Yafet. E Ram é o povo da pele escura, né? Que deu origem aos povos da África, né? Aos Mitzrayim, ao Egito, e Cush, né, que são os povos de pele escura. E eles, né, povoaram a terra. E diz aqui a Torá que eles se juntaram, né, para fazer rebelião contra o Eterno. Nimrod, que é descendente de Cush, né, que é filho de Ram também, Cush também é filho de Ram, ele se juntou com o povo e fez uma torre. Não é uma torre comum. Vocês têm que entender que até ali, meus irmãos, todos falavam a mesma língua, né? E aqui no capítulo 11, versículo 1 diz: então toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Até aquele momento, todos falavam hebraico. Todos falavam a mesma língua. E essa língua hebraica, ela tem esse segredo de invocar os nomes sagrados, como eu disse para vocês, e mudar a realidade. Então, eles tinham esse poder nas mãos de quê? De entrar, né, em conexão com a divindade através dos nomes, porque eles tinham acesso ao idioma original da forma correta de falar. Então, eles construíram um edifício. Naquele edifício, eles fizeram várias cavonotes, várias intenções, várias palavras sagradas, e eles iriam entrar em contato com os mundos superiores para poder, de alguma forma, anular como eu posso dizer, anular o julgamento do Eterno sobre eles. E eles iam conseguir, por quê? Por que eles iam conseguir? Porque eles estavam unidos com esse propósito. E a união anula julgamento. Então, o Eterno, para poder não deixar que eles destruíssem novamente, né, fizesse mais uma destruição de tudo, o Eterno entrou, né, com uma estratégia. Qual foi a estratégia que o Eterno fez? Mudar as línguas. Então, dali em diante, surgiram as 70 nações. Não existia outras nações, outros povos, era só uma única família, filhos, claro, mas com a mesma língua, praticamente a mesma cultura. Só que dali em diante, um mais não entendia o outro, não conseguia compreender, foram dividindo os grupos. E os líderes foram transformados em bestas. Daí agora eu vou explicar aos irmãos. A ciência encontra vários fósseis de criaturas hominídeos. O que é hominídeos? É meio animal, meio gente, né? Então, vamos supor, parecendo um macaco, com a cabeça mais assim, achatada,
meio erguido. Então, estas criaturas, elas surgiram a partir da maldição que foi lançada sobre as pessoas, os líderes da Torre de Babel. Babel significa confusão. Foi ali, teve uma grande confusão. As pessoas não começaram a mais se compreender e, inclusive, mudaram de forma. Algumas delas mudaram de formas. Umas se transformaram como hominídeos para macacos, meio homem, macacos, outros parecidos com cabeças de elefante. Por isso que você vê em várias culturas, vamos supor, na Índia mesmo, existe essa questão de homem semi-animal, uns deuses venerados, essas criaturas que fugiram para essas regiões. No Egito também acontecia isso, metade gente, metade, né, animal, né? Eles dispersaram da torre. O Eterno fez acontecer essa coisa para que essas pessoas, esses líderes, eles também não se entendessem. Uns virou um tipo de animal que não comunicava com outro tipo de animal, e assim cada um foi para um canto e dispersaram e parou essa coisa de se juntar para fazer o mal. Perderam a compreensão do hebraico. Daqui para trás, a gente vê que os nomes são todos hebraicos. Depois, daqui para frente, já começa a mudar as línguas, porque os nomes já começam a se diferenciar do hebraico. Porque de agora em diante, cada dos 70, né, povos que se separaram vai ter uma língua específica, vai se juntar como um país, né? E aí foram se espalhando pela terra. E os que eram líderes, que se tornaram esses meio homens, meio animais, se tornaram os deuses desses países, né? Até que eles morreram, porque não eram eternos, né? Porque não eram deuses, coisa nenhuma. Eles só se fizeram de Deus porque eram diferentes e como eles já tinham essa coisa de liderança, já exercia poder sobre as pessoas. Então, tem toda essa cultura, né? Essa mitologia, né? De vários povos, de dizer que tinha um com a cabeça de águia, outro com a cabeça de lobo, outro com a cabeça de gato. Por quê? Porque eles se dispersaram para liderar os povos em diferentes regiões, né? Então, está aqui falando assim no versículo 11 do capítulo, no versículo 5 do capítulo 11, diz: Adonai desceu para ver, né? O Eterno desceu para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E o Eterno disse: Eis um mesmo povo, uma mesma língua para todos eles. Foi isso que fez começar a fazer. Então, a união que fez eles criar a força, né? Vinde, deixamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam cada um a sua linguagem de seu companheiro. E o Eterno espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Eles queriam entrar em contato com o mundo de Zerampim e vedar Malhut, e deixar Malhut só para os homens. E o Eterno não permitiu isso, fazendo o quê? A separação deles. Outra coisa interessante dessa porção é saber que Avraham Avinu nasce da família de Shem. Então, Avraham Avinu, quando ele era criança, né, a gente sabe que o que aconteceu. O pai dele, Terah, ele recebeu dos magos lá da terra, onde Nimrod, que era o que é o líder, o primeiro líder, né, se dizia um deus na terra, recebeu avisos dos astrólogos dizendo que ia nascer uma criança que ia libertar os homens. E essa criança é Avraham Avinu. E então, Nimrod chamou Terah e falou: Olha, os astrólogos disseram que seu filho ia ser um libertador para tomar meu trono, é para trazer ele aqui para me matar. Eu não vou deixar ele viver. Terah voltou para casa, pegou o filho da escrava que havia nascido na mesma noite que Avram, né? E levou para Nimrod. Nimrod jogou a criança no chão, matou a criança da serva. E Terah voltou para casa e pegou Avram e levou para Shem. Shem cuidou na casa de Noah, cuidou de Avram. Até Avram ficou maiorzinho. Quando Avram volta para casa, né, ele vai trabalhar com o pai, que o pai era construtor de idolatria, de ídolos. Ele destrói os ídolos da loja do pai,
coloca o porrete na mão do ídolo maior e diz para o pai que foi o ídolo grande que tinha destruído tudo. O pai fica bravo com ele, leva ele para Nimrod de novo. Agora falar que, ó, meu filho, eu poupei meu filho agora destruiu minha loja todinha. Nimrod pega o Avram e pega Avram e joga numa fogueira, joga numa fornalha. O pai entrega o filho para ser jogado na fornalha. E não acontece nada com Avram. O irmão de Avram, que é Haran, ele fala para o rei também: eu também vou com meu irmão. Só que a fé dele era como? Não era firme no eterno, era fé porque Avram tinha fé. Você não tem que ter fé porque eu tenho fé, ou porque sua mãe tem fé, ou porque teu pai tem fé. Você tem que ter fé porque você confia plenamente no eterno. Ele foi lançado na fornalha e ele morreu. E o filho dele era Ló, né? Que Avram acaba que adota, porque o irmão morre dessa forma e ele vai embora, né? Com Tera dali. E Tera começa a caminhada para Canaã com Avram, só que ele para em Haran. Ele para e ali ele faz morada em Haran e ele não prossegue. E a Torá conta que ele então morre ali em Haran com 205 anos. Essa questão de falar que ele morre em Haran é para nos ensinar o seguinte, meus irmãos: quando a gente começar uma caminhada de Techuvá, de voltar para a terra de Canaã, a terra de Canaã é a terra, é o símbolo da redenção, né? Então, quando você começar a sua caminhada, você não pode parar pelo meio do caminho e deixar, depois eu vou continuar, vou dar uma parada aqui, vou parar com mandamento, vou parar com reza, vou parar com elevação de alma, vou dar um tempo. A morte vem e te leva, porque a morte é o desviador, é o anjo da morte, é o Satã. Então, a gente não deve o quê? Parar. Nessa caminhada, você deve prosseguir. Todos esses ensinos estão nessa linda e maravilhosa porção. Que o Eterno venha falar no teu coração e que o ensino que nós tivemos hoje aqui flua ainda mais em teu coração. Deixe comentários aqui no vídeo. Se você quiser participar do grupo, também deixe o seu contato. Eu vou deixar o meu contato e você pode, então, entrar em contato através do WhatsApp, que assim eu te coloco no grupo da nossa congregação. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehi Traut.